Vamos iniciar fazendo um balanço e, mais uma vez, eu tenho que lamentar a greve desarrazoada que está sendo promovida por alguns. E eu digo desarrazoada porque, manifestamente, é uma greve política. E por que isso? Ora, não tem pauta, não tem uma reivindicação do ponto de vista salarial, não tem uma questão trabalhista em jogo. É mais uma vez uma greve. Sou contra privatizações. Ou seja, sou contra aquilo que nós defendemos ao longo da campanha. Nós defendemos que iríamos estudar privatizações, concessões, participação do capital privado nos serviços públicos como forma de trazer investimento. Então, foi um compromisso. Nessas horas, você paga a servidão, paga o ônus da sua posição ao longo da campanha. Você se expõe ao debate. E existiam, naquela oportunidade, posições bastante antagônicas, que foram avaliadas pelo eleitor. E essa posição foi a posição vitoriosa. Não aceitar essa posição é não aceitar o resultado das urnas. Agora, tem uma turma que não quer o debate, quer impor a vontade, querem desgastar o governo, desgastar o programa. E no que tentam atingir o governo, atingem em cheio o cidadão. O cidadão que fica sem o serviço de transporte, o cidadão que fica sem o metrô, que fica sem um transporte de massa, que vai chegar no final do dia, vai levar horas depois de um dia exaustivo para chegar em casa, que vai se acotovelar para entrar no ônibus, que vai enfrentar a superlotação. Esse cidadão é que vai sofrer. Isso não é justo, não está certo. Outra coisa que chama atenção é, mais uma vez, a decisão judicial é descumprida. Então, você tem uma decisão judicial que estabelece a quantidade de trabalhadores que tem que operar na hora de pico, na hora de vale, e essa decisão judicial é solenemente ignorada mais uma vez, no caso do metrô. Então, a Sabesp segue operando normalmente no dia de hoje. A CPTM segue com uma operação quase normal. Então, praticamente todos os servidores que foram escalados para comparecer ao trabalho, compareceram. Nós temos a linha 11 operando, a linha 12 operando, a linha 13 operando, a linha 10 não opera e a linha 7 opera com restrições, então está operando até Caieiras. Depois o Pedro detalha. E o grande problema, e a maior restrição, é de fato o metrô, onde a gente teve a maior adesão à greve. E entenda-se, maior adesão à greve, maior desrespeito também à decisão da Justiça. Então, aquilo que a Justiça determinou, solenemente ignorado mais uma vez. Como é que vai se dar a operação? Porque a gente está falando de um serviço essencial. E, mais uma vez, a decisão do Judiciário é desrespeitada, é ignorada. Bom, se a decisão do Judiciário não vale, como é que a gente fica? A empresa paga o salário dessas pessoas em dia, paga os benefícios em dia, não está em falta em nada com elas. Tivemos que adiar o Provão Paulista. E o reflexo naqueles jovens que estavam se preparando para fazer a prova no dia de hoje, tiveram a prova adiada, já ficam imersos na incerteza. Primeira vez que a gente vai realizar o Provão Paulista no estado de São Paulo. Praticamente 1 milhão de jovens fazendo prova nos 3 anos. 25 votantes definindo a paralisação de uma empresa com 6.700 funcionários. 25 votantes definindo a paralisação de uma empresa com 6.700 funcionários. De alguns sindicatos e associações, só um sindicato se manifestou pela greve e com 140 pessoas. 140 pessoas falando por 12 mil. 140 pessoas falando por 12 mil. E no metrô, 1.254 votantes. Uma diferença de 119 votos para aqueles que não queriam a greve, que entendem que a greve não é o caminho razoável para debater esta questão de concessões, de privatizações. 119 votos apenas de diferença. E essas 1.200 pessoas querem paralisar um serviço de transporte que vai atender mais de 6 milhões de usuários. Uma greve política, por sindicatos que foram capturados por partidos, não tem acordo. O governo vai continuar fazendo desestatizações e eles vão continuar não concordando. Não concordar é legítimo. Ninguém é obrigado a concordar. Até porque tem um interesse muito próprio e muito corporativo. Um interesse muito particular dessa turma. Não concordar, ok. Agora, esta não é a via adequada para manifestar a discordância. Não é prejudicando o interesse de todo mundo. Não é prejudicando o interesse do cidadão, não é privando o cidadão do direito de ir e vir, não é prejudicando o cidadão que tem que ir para uma entrevista de emprego, não é prejudicando o cidadão que quer
acessar uma consulta médica, não é prejudicando o cidadão que precisa ir para a escola, que precisa ir para a faculdade. Não é este o caminho, impondo o sofrimento. E aí, eu sou contra a privatização, mas vamos lá. Linha 4 amarela, que é a melhor linha do metrô, hoje está operando normalmente. A linha 5 lilás está operando normalmente. A linha 8, diamante, está operando normalmente. A linha 9, esmeralda, está operando normalmente. As 4 linhas privadas estão operando normalmente. Ora, então, somos contra a privatização, mas na hora que a gente precisa botar o sistema à prova, aquele sistema, aquelas linhas que vão nos garantir a regularidade, a disponibilidade, são justamente as linhas privadas. Uma das pautas, nós somos contra a concessão da linha 7, e faz parte do trem intercidades, da modelagem do trem intercidades, da ligação Campinas-São Paulo. E aí eu pergunto, será que é justo o cidadão de São Paulo ficar sem o trem intercidades? Esse projeto vai ser posto para frente, vai acontecer. Daqui a alguns anos nós vamos ter o cidadão saindo de Campinas e chegando em São Paulo em 64 minutos, descomprimindo vias importantes, descomprimindo bandeirantes. São Paulo merece ter o trem intercidades, vai ser o primeiro. Porque depois vai vir um Sorocaba-São Paulo, depois vai vir um São Paulo-São José dos Campos. Então não faz sentido questionar a linha 7. Mas nós somos contra os cortes na educação. Que corte? Fala para mim, que corte? O orçamento de educação no ano que vem é o maior de todos os tempos. O que vai ser empregado na função educação é o maior orçamento da história. Fala para mim qual é o corte. Vamos cortar 9,6 bi do orçamento da educação. Aonde? Quem disse? Falso? Vão tirar dinheiro das universidades. Não, tem recurso vinculado, 9,57% do ICMS. Falso também. Não vai ter creche. Falso. Nós temos a maior programação de construção de creche da história de São Paulo. Nós vamos atender os municípios que hoje não têm creche. Nós temos um plano de primeira infância. Então eles querem impor uma narrativa, sei lá com que objetivo. Não funciona, não vai funcionar. Nós vamos manter a nossa convicção, nós vamos manter a nossa firmeza de propósito, nós vamos seguir em frente, vamos tocar os projetos, vamos continuar avançando como nós dissemos que íamos avançar. Teremos operações que serão muito bem sucedidas. Ano que vem a gente tem trem intercidades, a gente tem túnel Santos-Guarujá, a gente tem EMAI, a gente tem Sabesp, a gente tem litoral e vamos continuar tocando. E não adianta ficar parando, privando o cidadão do serviço de transporte, isso não vai resolver nada, isso só prejudica o cidadão de São Paulo. Você deliberar uma greve com 25 pessoas votando, é surreal. É surreal. Chega a ser um desrespeito. De novo, o desrespeito às decisões judiciais. Quero saber o que dá direito ao sindicato de descumprir decisão judicial. Eu vou ignorar a decisão judicial. Eu vou desrespeitar a justiça. Porque nós respeitamos as decisões judiciais. Se eu não estou satisfeito, eu recorro. É assim que funciona. E isso acontece com alguma frequência. Quantas vezes a gente tem que buscar o judiciário para reparar ou para tentar agravar ou recorrer de uma situação com a qual nós não concordamos? Agora, descumprir, o que dá direito a descumprir? E se todo mundo começar a descumprir a decisão judicial, como é que fica? A gente tem que começar a parar para pensar qual é a sociedade que nós queremos. Se é a sociedade do desrespeito, a sociedade da indisciplina, a sociedade da anarquia, a sociedade da bagunça. Não é essa a sociedade que nós queremos.